Amém. Así que dijimos que esta prueba, entonces dijimos que esta prueba se basó en un sistema simple de votación. Então, nós estamos dizendo que essa prova ela está baseada num sistema simples de votação. Y esta prueba se traslada también en la tierra. E que essa prova ela foi trazida também para a Terra. Así que la base de la política de Satanás es que prioriza la libertad. Então, a base política de Satanás é de priorizar a liberdade. Y la base política de Dios prioriza la igualdad. E a base política de Deus prioriza a igualdade. Por lo tanto, tenemos una gran lucha que está en el corazón de esta guerra. Então, nós temos uma grande luta que está no coração dessa guerra, no centro dessa guerra. Porque esto también podríamos decirlo que es una guerra cultural. Porque nós poderíamos também dizer que isso é uma guerra cultural. Ahora, proféticamente sabemos que es la lucha específica de la ley dominical. Mas profeticamente nós sabemos que é a luta específica da lei dominical. Cuando estos dos principios, igualdad versus la libertad, chocan. Quando esses dois princípios, que é o da igualdade versus liberdade, eles entram em conflito. ¿Cuál vas a priorizar? Qual é que nós vamos priorizar? ¿Cuál es más importante? Qual é a mais importante? Entonces, para llegar a estas conclusiones y entenderlas, então, para nós chegarmos até essas conclusões e nós podermos entendê-las, tenemos que ir a los términos y definirlos apropiadamente. Nós temos que ir para os seus termos e defini-los adequadamente. Y una vez que se haga eso, tenemos que entenderlo. E uma vez que a gente faça isso, nós temos que entendê-lo. Porque alguien puede pensar que la igualdad tal vez signifique un gobierno pequeño. Porque talvez alguém pode pensar que igualdade significa ter um governo pequeno. Creer que la igualdad no permite que haya gente arriba de autoridad, con autoridad. E que acreditem que a igualdade não permite pessoas num certo nível acima com autoridade. Que les manden a otros qué deben hacer o no. E que ditem a outras pessoas o que eles devem ou não fazer. Porque eso es lo que estaba intentando traer Lucifer. Porque era isso que estava tentando trazer Lúcifer. Porque ellos estaban en contra de la autoridad de quién. Porque eles estavam contra a autoridade de quem? ¿Del padre o del hijo? Do pai ou do filho? Estaban en contra de la autoridad del hijo. Do filho. Así que vamos a definirlos apropiadamente. Então, vamos fazer as definições adequadas. Entonces, igualdad. Igualdade. Gobierno y Estado grande. É um governo e um Estado grande. Monitoreando y promoviendo cambios sociales en la sociedad. Monitorando e promovendo mudanças sociais na sociedade. A través de algunas decisiones o acciones. Através de algumas decisões ou ações. O algunas de ellas incluso a través de la fuerza. Onde algumas delas acontecem através da força. Algunas otras a través de extrema presión o mucha presión. Outras através de pressão ou extrema pressão. Ahora, puedo poner un ejemplo. Ustedes pueden pensar que el gobierno de Dios no fuerza. Agora, nós vamos colocar um exemplo, porque vocês podem até pensar que o governo de Deus ele não força. ¿Ustedes ven correctamente que se fuerce o no? Vocês veem corretamente que se força ou não? Por ejemplo, estava dizendo que iria contra a libertar. Forçar. Forzar. Ok. Las leyes de tránsito. Por exemplo, as leis de trânsito. Te fuerzan a que no vayas en exceso de velocidad. Elas te forçam a não exceder uma velocidade. ¿Eso es bueno o malo? Isso é bom ou é ruim? É porque eu tinha entendido que não no sentido de dever, mas no sentido de direito. Porque o governo de Deus nos propõe o livre-arbítrio.
Mas eles propõem normas para proteger. Así Bom, es. mas não no sentido de forçar, mas no sentido de a gente precisa escolher o caminho melhor, uma boa escolha. Está haciendo una diferencia entre lo que es un deber y un derecho. Que el gobierno de Dios tiene libre arbitrio para los derechos, mas tiene deberes, tienes que cumplir deberes mediante eso. Entonces, entonces quiere decir que si hay principios, hay leyes, te van a forzar, es prácticamente forzar para que no hagas el mal contra tu prójimo. Então, se existem princípios ou leis, eles praticamente te forçam para você não causar um dano ao seu próximo. Entonces, forzar, no sé, diríamos, entonces, ¿es bueno o malo? Então, forçar é bom ou é ruim? Depende, Depende. ¿sí? Entonces, hay leyes que sacan los gobiernos. Então, existem leis que são colocadas nos governos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, el de la ley sí o sí. Por exemplo, a lei do sim é sim, que fue sacada en España. que é uma lei que foi colocada na Espanha. Esa ley te fuerza a las personas, É uma lei que força as pessoas, sobre todo a los hombres, sobretudo aos homens, a que no cometan sexismo, a não cometerem sexismo. ¿sí? Entonces, las leyes están para forzar para que las personas no agravien los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT. Então, essas leis estão aí para forçar as pessoas a não agravarem esses direitos das mulheres e dos LGBT. ¿Sí? Por eso estábamos definiendo que muchas veces el gobierno grande va a forzar algunas a través de extrema presión ou muita pressão. E por isso nós estávamos dizendo que às vezes o governo grande vai forçar as pessoas, às vezes através de extrema pressão ou muita pressão. Ahora, ese por un lado la izquierda, ¿no? Então, por um lado, isso seria a esquerda, Ese es el gobierno grande. que é o governo grande. ¿Sí? Pero la derecha, de hecho, por su parte, prioriza la libertad. Mas a direita, ela prioriza a liberdade por encima de la igualdad. ao invés da igualdade. Así que vamos a definir la palabra igualdad y libertad a través de los diccionarios. Então, vamos definir essa palavra igualdade e liberdade pelos dicionários. Definición de libertad. Agora, a definição de liberdade. La condición o el derecho de poder o permitir hacer, decir, pensar, etcétera, lo que uno quiera sin ser controlado o limitado. Então, a liberdade seria a condição e o direito de poder e permitir fazer, dizer, pensar o que uma pessoa quer sem ser controlado ou limitado. Definición de la igualdad. Definição de igualdade. Situación en la que los hombres y mujeres, personas de diferentes razas, religiones, etcétera, son tratados por igual y tienen las mismas oportunidades. Situação em que homens e mulheres, pessoas de diferentes raças ou religiões, etc., são tratadas por igual e têm as mesmas oportunidades. O sea, que tienen también derechos inalienables. Ou seja, têm esses direitos inalienáveis. Entonces, tenemos las dos fuentes o las dos corrientes de información. Então, nós temos essas duas correntes de informação. Que fue traído en el Clamor de la Medianoche en 2018. Que foi trago pelo Clamor da Meia-Noite em 2018. Pero eso también se torna en decir la igualdad versus la libertad. Mas nós também poderíamos referir a isso como a igualdade versus a liberdade. Hay una cita que mencionó la anciana Tess, que es sobre el Colegio de Abogados de los Estados Unidos. Há uma citação que mencionou a anciã Tess, que é do Colégio de Advogados nos Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se centra esa guerra entre estos dos principios. E vamos ver como se centra essa guerra entre esses dois princípios. O sea, vamos a ver que estas personas, lo externo, reconocen esa guerra. Vamos ver que essas pessoas externamente reconhecem essa guerra. Porque dicen, todos los estatutos contra la discriminación plantean una tensión entre la igualdad y la libertad. Porque essas pessoas dizem que todos os estatutos contra a discriminação colocam uma tensão entre a igualdade e a liberdade. Por lo que estos hitos o esos
chocan. Então, esses ethos, que é a liberdade versus a igualdade, entram em conflito. Cuando hay una necesidad de igualdad Quando existe uma necessidade de igualdade. para una proporción de la sociedad que ha sido oprimida. Para uma parte da sociedade que tem sido oprimida. Entonces, cuando esta libertad y la igualdad chocan, Então, quando essa liberdade e essa igualdade elas entram em conflito, cuando se oprimen en la esfera pública quando elas se oprimem na esfera pública o en privada, ou também em privado, ¿qué es más importante, la igualdad o la libertad? o que se torna mais importante, a igualdade ou a liberdade? Entonces, esa es la gran lucha que está en el corazón de la guerra cultural. Então, essa é a grande luta que se centra em torno dessa guerra cultural. Entonces, proféticamente es de hecho la lucha específica de la ley dominical. Então, profeticamente, essa é a luta da lei dominical, Libertad contra igualdad. que é a liberdade contra a igualdade. Así que vamos a ir a la preparación del Edén. Então, para a gente ir para essa preparação do Éden, Necesitamos saber de qué o cómo era el Edén. a gente precisa saber de que e como é o Éden. En el contexto de cómo comenzó el sexismo. No contexto de como começou o sexismo. Así que vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Então, vamos para Gênesis, capítulo 2. Versículo 8, 9, 15 y 17. Gênesis 2, 8, 9, 15 e 17, os versículos. Bien. Voy a darle lectura. Dice, y Jehová Dios planteó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que él lo labrara y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer livremente. En la King James dice livremente. E plantou o Senhor Deus jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor... 15 e 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim de toda árvore do jardim comerás livremente. Entonces, en el Edén, ¿qué principio vemos? Então, no Éden, qual é o princípio que nós vemos? Es el Libertar. libertad, así es. Liberdade. ¿Sí? Lo primero que Dios les dice a Adán cuando los colocó en el Edén, Então, o primeiro que Deus disse a Adão quando eles foram colocados no Éden, esto de aquí, tú tienes la libertad de comer. é que isso aqui você tem a liberdade de comer. Tienes la libertad de hacer y comer lo que tú quieras. Você tem a liberdade de fazer e comer daquilo que você quiser. Entonces vemos que en el Edén, de hecho, está construido bajo este principio. Então, a gente já vê que o Éden está construído ou inicia a partir desse princípio, Que es la libertad. que é o da liberdade. Pero hay un cierto árbol del cual si comes, morirás. Mas existe uma certa árvore da qual, se você comer, você vai morrer. Ahora, Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que el comieres, ciertamente morirás. Agora, Gênesis 2:17 continua dizendo: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Así que voy a ir a una cita. Então, eu vou para uma citação.
Lo voy a colocar por aquí. 1SP, A referência em Bueno, português. en español HR 29.1. Em português é 28.2. Ujú. Entonces dice, ¿sí? Ajá. Sí. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y a Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Se estremeció al pensar que sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, y otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidade e as consequências. Satanás ficou sozinho para considerar seus planos de modo que fosse absolutamente certa a queda de Adão e Eva. Temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. E mais, mesmo que tivesse sucesso em levar Adão e Eva a desobedecerem aos mandamentos de Deus e assim se tornassem transgressores de sua lei, e nenhum bem visse a ele, seu próprio caso não seria melhorado, somente sua culpa seria incrementada. Estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele próprio sofria. Parecia estar num estado de indecisão, a um tempo firme e determinado, em seguida hesitando e vacilando. Os seus anjos o procuraram a ele, seu líder, para dar-lhe a conhecer sua decisão. Estavam dispostos a unir-se a Satanás em seus planos e com ele assumir responsabilidade e partilhar as consequências. Então, Satanás, nós vimos que pecou no cielo e ele foi lançado del cielo. Então, nós já vimos que Satanás pecou no céu e foi jogado fora do céu. Y él se encuentra ahí en la cita, estamos viendo que él se encuentra pensando qué es lo que hará después. E aqui nessa citação, a gente vê que ele está num momento em que ele está pensando o que ele vai fazer depois. Está tratando de pensar cómo va a introducir el pecado para Adán y Eva. Ele está pensando como ele vai introduzir esse pecado para Adão e Eva. Y dice Elena G. White que Satanás se estremeció en hundir a la santa y feliz pareja. E Ellen White diz que Satanás estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria. Y cuando dice que Satanás se estremeció, e quando diz que Satanás estremeceu, eso sucede cuando cualquier persona que se separa de Dios. Isso acontece com qualquer pessoa que se separa de Deus. Y entra en pecado. E começa a entrar em pecado. Nosotros sabemos que existe un proceso que todavía existe arrepentimiento en esa persona. E nós sabemos que essa pessoa passa por um processo de arrependimento. Y un remordimiento, una oportunidad para poder cambiar. E também um remorso que é a oportunidade para essa pessoa poder mudar. Lucifer tenía estos remordimientos. Então, Lúcifer, ele tinha esses remorsos. ¿Sí? Pero los ángeles, ahí nos dicen la cita, que estaban esperando por Satanás, por su jefe. Mas aqui na citação diz que os anjos estavam esperando por Satanás, o seu chefe. Y eso hacía que se fortaleciera él más. E isso fazia com que Satanás se fortalecesse mais ainda. Así que él sacude todos sus sentimientos, todos sus pensamientos, se desaparecen. Então ele começa a sacudir todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, isso some. Y él determina que tiene que continuar con este plan. E ele determina que ele vai continuar com esse plano. Siguiente cita. Próxima citação. 1SP 32.3. É igual no português. Dios reunió a las huestes angelicales para que tomaran medidas para evitar el mal amenazado. Se decidió en el Consejo del Cielo que los ángeles visitaran al Edén y advirtieran a Adán de que estaban en peligro por el enemigo. 2 ángeles se pusieron en camino para visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con alegría e inocencia y expresando su agradecimiento a su creador,
por haberlos rodeado con tal profusión de su generosidad. Deus reuniu a hoste angélica para tomar medidas para evitar a ameaça do mal. Foi decidido no conselho do céu que os anjos visitassem o Éden e avisassem Adão que ele estava em perigo por causa do inimigo. 2 anjos correram a caminho para avisar nossos primeiros pais. O Par Santo os recebeu com alegria e inocência, expressando seus agradecimentos ao Criador por rodeá-los com tanta profusão de sua generosidade. Tudo que era belo e atraente era Deus para desfrutar, e tudo parecia sabiamente adaptado aos seus desejos. Hasta su generosidad. Okay. Así que Dios en el cielo reúne a los ángeles, Então, Deus reúne no céu os seus anjos, donde se había decidido que Adán y Eva debían ser advertidos. onde foi decidido que Adão e Eva seriam advertidos. La pareja santa tenían que recibir la información apropiadamente y correctamente. E esse par santo tinha que receber a informação de forma adequada e correta. La información necesaria para ellos. A informação necessária para eles. Entonces, en la cita nos dice que 2 ángeles se pusieron en camino para visitar la santa pareja. Então, na citação diz que 2 anjos correram a caminho para visitar os nossos primeiros pais, ¿Sí? Que eran nuestros primeros padres. esse casal. Entonces, incluso Adán dice que los recibió con mucha alegría, estos 2 ángeles. E diz que Adão recebeu esses 2 anjos com muita alegria. Y Adán y Eva tenían muchas preguntas que hacerle a los ángeles. E Adão e Eva tinham várias perguntas a fazer aos anjos. Así que los ángeles respondieron con mucha paciencia a las preguntas y las preguntas que tenían Adán y Eva. E assim os anjos respondiam com bastante paciência às perguntas que tinham Adão e Eva. Así que los ángeles le contaron a Adán y Eva toda la historia de Satanás que había ocasionado en el cielo. E então esses 2 anjos contam toda a história para Adão e Eva do que tinha acontecido no céu com Satanás. Su triste y caída A sua triste queda y rebelión. e a sua rebelião. 1 SP 33.1, siguiente cita. Próxima citação. Los ángeles le dieron con gracia y amor la información que deseaban. También les dieron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Luego les informaron claramente que el árbol del conocimiento había sido colocado en el jardín como prenda de su obediencia y amor a Dios. Que elevado y feliz estado de los santos ángeles debía conservarse con la condición de la obediencia, que ellos se encontraban en una situación similar, que podían obedecer la ley de Dios y ser inexpresablemente felices, o desobedecer y perder su elevado estado y verse sumidos en una desesperación sin remedio. Os anjos, graciosa e carinhosamente, lhes deram as informações que desejavam. Eles também lhes deram a triste história da rebelião e da queda de Satanás. Eles então os informaram distintamente que a árvore do conhecimento foi colocada no jardim para ser um penhor de sua obediência e amor a Deus, que o alto e feliz estado dos santos anjos seria retido sob condição de obediência, que eles estavam situados de maneira semelhante, que eles poderiam obedecer à lei de Deus e ser inexpressivamente felizes, ou desobedecer e perder seu alto estado e ser mergulhados em desespero sem esperança. Entonces, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Então, o que os anjos estavam fazendo? Avisando. Le estaban explicando a Adán y Eva sobre la prueba. Estavam explicando a Adão e Eva sobre a prova, sobre la naturaleza de esa prueba que ellos mismos pasaron. sobre a natureza dessa mesma prova que eles passaram. Y cuáles serían las consecuencias de fallar esa prueba. E quais seriam também as consequências de falhar essa prova? Ahora, recuerden que Dios les había dado libre albedrío. Agora, lembre-se que Deus havia dado esse livre-arbítrio. Por lo tanto, cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto, en el mismo momento, Então, quando Adão e Eva resolveram comer desse fruto, no mesmo momento, cuando el pecado comienza aquí en la tierra, quando esse pecado começa aqui na Terra, cuando la humanidad cae, quando cai a humanidade,
¿Cuál era la prueba que estaban enfrentando Adán y Eva? Qual era a prova que Adão e Eva estavam enfrentando? Libertar. ¿Cuál es la prueba que estaban enfrentando Adán y Eva? Qual era a prova que Adão e Eva estavam enfrentando? Recuerden que Dice que a libertar e igualdade se chocam. Ajá. Entonces, vamos a ver que Adán y Eva tenían mucho más información de lo que el versículo nos está diciendo, ¿verdad? Então, nós vamos ver que Adão e Eva tinham muito mais informação do que o versículo nos diz. Porque ahí nada más el versículo nos dice, si comes, morirás. Porque no versículo diz, se comerem, morrerão. Y Adán y Eva eran inteligentes y sabían mucho más de lo que nos está diciendo este versículo. E Adão e Eva, eles eram inteligentes, então eles sabiam o que mais dizia nesse versículo. Recuerden que bajaron 2 ángeles a contarles todo lo que había acontecido. Lembre-se que já tinham ido até aí os 2 anjos para contar o que tinha acontecido. Recibieron información, la información necesaria sobre la naturaleza de esa prueba. E eles receberam a informação necessária para a natureza dessa prova. Y cuáles eran las consecuencias si fallaban esa prueba. E quais seriam as consequências se eles falhassem nessa prova. Así que ellos sabían mucho. Então, eles já sabiam muito. ¿Sí? Y Dios dijo, de cualquier árbol tienes la libertad de comer, E Deus disse, de qualquer árvore, vocês têm a liberdade de comer. pero hay un árbol del cual si come, todas las cosas que tienen vida comenzarán a morir. Mas existe uma árvore da qual, se vocês comerem, todas as coisas que têm vida começarão a morrer. Adán y Eva sabían que el pecado de Satanás no solamente lo había herido directamente a él, Adão e Eva sabiam que esse pecado de Satanás não tinha ferido só a eles diretamente, sino también una tercera parte de esos ángeles mas também a uma terceira parte dos anjos, fueron destruidos también con él. que também foram destruídos junto com Satanás. Y Adán y Eva sabían bastante y lo suficiente E Adão e Eva sabiam bastante, sabiam o suficiente, que si ellos comían de este árbol, que se eles comessem dessa árvore, no serían solo ellos los que serían heridos, eles não seriam os únicos a ser feridos. ¿sí? Todas las cosas creadas también. E todas as coisas que foram criadas também seriam feridas. Toda cosa viva también comenzaría a morir. Todas as coisas com vida iriam morrer. ¿Y qué es lo que significaría para sus hijos? E o que isso significaria para seus filhos? Y esto no es el tipo de prueba de que alguien diría que todo este sufrimiento que hemos sufrido o experimentado, todo este sufrimiento que hemos experimentado en el mundo, porque Eva fue curiosa y Adán tenía solamente hambre. Então, esse tipo de prova que muitas pessoas no mundo diriam, esse sofrimento que nós temos experimentado no mundo é porque a Eva ela foi curiosa e o Adão tinha fome. Era una prueba mucho más fundamental. Mas era uma prova muito mais fundamental. ¿Qué haces o qué harás cuando se te da libre albedrío? A pergunta seria, o que você faz ou faria se te dão esse livre-arbítrio? Porque las libertades de que tu nación o país promueven, porque as liberdades que a sua nação ou seu país promovem, que te quitan la libertad de causar daño a tu prójimo. Te tiram essa liberdade de causar esse dano ao seu próximo. Y si salen leyes a favor de las mujeres y a favor de la comunidad LGBT, es para que dejemos de causar daño. E se saem essas leis a favor das mulheres ou a favor dos LGBT, é para que a gente pare de causar esses danos. Para que paremos de atropellar sus derechos. Para que a gente pare de atropelar os seus direitos. Para que paren de perpetuar sexismo y misoginia. Para que o sexismo e a misoginia parem de perpetuar. De discriminar. Para que parem de discriminar. Entonces, vemos que en el Edén hubo un momento en el cual la igualdad y la libertad entraron en conflicto. Então, a gente vê que no Éden chega determinado momento onde a igualdade e a liberdade elas entraram no conflito. Y podemos ver que ellos también tuvieron una elección política. E também vemos que eles passaram por uma eleição política. Ellos tuvieron que decidir. Eles tiveram que decidir. Y recuerden que ellos recibieron la información necesaria. E lembre-se que eles receberam a informação necessária. Así que gobierno grande.
igualdad sobre la libertad. O governo grande seria a igualdade sobre a Ellos liberdade. comieron de aquí y eligieron la libertad, gobierno pequeño, por encima de la igualdad. Então, eles comeram daqui e o que eles fizeram foi eleger a liberdade em cima da igualdade. Ahora, el gobierno grande, que es la igualdad sobre la libertad, Agora, o governo grande, que é a igualdade por cima da liberdade, ellos no lo aceptaron. eles não aceitaram. ¿Por qué? Por quê? Ya definimos sobre la igualdad. Nós já definimos a respeito da igualdade. Ellos no querían restricciones, Eles não queriam restrições, no querían ley, não queriam lei, no querían un gobierno o un estado grande. não queriam um governo grande, Incluso si esto impacta la libertad de Adán y Eva. incluindo se isso impactasse a liberdade de Adão e Eva. Y a muchos de este movimiento, E há muitos também desse movimento incluso si no les gusta, que também eles não gostam disso. ¿qué vas a elegir? ¿La libertad sobre la igualdad O que vocês vão escolher? A igualdade sobre a liberdade? o la igualdad por encima de la libertad? Então, a igualdade sobre a liberdade ou vice-versa? Porque nosotros nos encontramos justo en nuestro tiempo del fin de 1989. Porque nós estamos precisamente no nosso tempo do fim de 1989. Y este movimiento ha estado lidiando con respecto a este tema E esse movimento está tratando desse tema en nuestra historia. na nossa história. Porque la prueba del sexismo del género, Porque a prova de sexismo de gênero, tanto internamente como externamente, tanto internamente como externamente, está relacionado íntimamente con la prueba que pasó Adán y Eva. está relacionado intimamente com a prova que passou Adão e Eva. Ahora, el hambre nunca fue la base de la prueba, Então, a fome nunca foi a base da prova, sino que mi libertad, mas a minha liberdade la libertad de la sociedad, demanda la disminución de la igualdad. e a liberdade da sociedade que demanda a diminuição da igualdade. Y eso lo podemos ver en los años 2014, 2016, 2019, Então, a gente pode enxergar isso nos anos de 2014, 16 e 19. muchos de los casos de la Corte Suprema, Muitos dos casos da Corte Suprema, en el pasado, en el presente, en el futuro, tanto do passado como do presente e do futuro, y la ley dominical en sí misma, en nuestra generación, e a lei dominical em si mesma na nossa geração, todas estas cosas que están forzando a la humanidad todas essas coisas estão forçando a humanidade para que vean la prueba aquella en la cual Adán y Eva enfrentaron, para que eles possam enxergar a prova que Adão e Eva tiveram que enfrentar. donde todo está encapsulado la desigualdad. Desigualdade? Sí, porque ellos al elegir aquí se encapsuló toda esta desigualdad. Porque aí a gente vai ver onde está encapsulada toda essa desigualdade. Y la misoginia que comenzó después de aquella prueba. E também a misoginia que acontece depois dessa prova. Entonces, espero que puedan entender lo importante que es este tema, Então, eu espero que vocês consigam entender a importância desse tema, tanto para ustedes como para mí, tanto para vocês como para mim, y para el pueblo de Dios. e também para o povo de Deus. Porque el clamor de la medianoche tenía que dividir las cosas, estas dos fuentes, Porque o clamor da meia-noite tinha que dividir essas coisas, essas duas correntes, y obligarnos a ver estos dos mensajes. e nos obrigar a ver essas duas mensagens. Porque cuando Eva estaba cerca del árbol, Porque quando Eva estava perto da árvore, ¿qué escuchó ella? o que ela ouviu? O que Eva ouviu? ¿Qué hizo Lucifer? O que Lúcifer fez? Le vendió un gobierno Vendeu a ela que para governo él era mejor. que era melhor para ele. Y también los ángeles bajaron y le dieron información a ella. E também os anjos desceram e deram informação Y a Adán Eva. también sobre este gobierno. E Adão também sobre esse governo. Entonces, ¿qué escuchó Adán y Eva? Então, o que ouviram Adão e Eva? Libertar. Las dos fuentes de información. As duas correntes de informação. Las mismas dos corrientes de información que se nos dio a nosotros en el clamor de la medianoche. As mesmas duas correntes de informação que foram dadas a nós com a mensagem do clamor da meia-noite. Y esa, Uhum.
Así es, así como nosotros también estamos escogiendo. La humanidad está pasando por la misma prueba y están escuchando dos fuentes. Da mesma forma como nós também estamos podendo escolher, porque nós estamos passando a mesma prova e ouvindo essas duas fontes. Entonces Dios, Essas ¿qué duas les dijo? correntes. Entonces Dios les dijo, es su turno, Adán y Eva, de votar. Então, o que que Deus diz? Que agora é a vez de Adão e Eva fazerem a votação. Ustedes dos pueden decidir qué gobierno quieren estar. Vocês podem decidir em que governo vocês querem estar. ¿Qué partido vas a apoyar, creer y promover? Que partido vocês vão, em que partido vocês vão acreditar, promover e apoiar? Y nosotros sabemos que Adán y Eva, ¿cuál partido político eligieron? E nós sabemos que Adão e Eva elegeram qual partido político? Porque ellos votaron en nombre de la tierra. Porque eles votaram em nome da terra. Y ellos apoyaron el partido político de Lucifer. E eles apoiaram o partido político de Que Lúcifer. suena hermoso. Que es parecia atrayente, bonito. Que era atraente. pero en la práctica hay discriminación. Mas que na prática é de discriminação. Entonces ellos eligieron el gobierno pequeño. Então, eles escolheram o governo pequeno. Ahora, si nosotros entramos en nuestra dispensación del 2014, Então, se nós entrarmos na nossa dispensação de 2014, voy a borrar la parte de abajo porque voy a construir ahora nuestra dispensación. então eu vou apagar a parte de baixo, porque agora eu quero construir a nossa dispensação. Y vamos a construir a partir del 2014. Então, vamos construir a partir de 2014. No voy a borrar a la parte de la línea del cielo, Eu não vou apagar a parte da linha do céu, porque esto se va a paralelar también con la línea profética de los sacerdotes. porque isso vai ser um paralelo com a linha profética dos sacerdotes. Así que en 2014 Então, 2014, tenemos a un líder que es reconocido. temos um líder sendo reconhecido. ¿Quién era? El anciano Parminder. O ancião Parminder, Lo voy a abreviar. Elder Parminder. ¿sí? vou abreviar, ancião Parminder. Entonces a él se le ha dado su lugar. A ele foi dado, então, o seu lugar. ¿sí? Y la anciana Tess estuvo enseñando que el anciano Parminder ha sido líder desde 2014. E a anciã Tess começou a ensinar que o ancião Parminder já era o líder desde 2014, De este movimiento. desse movimento. Y lo que estaba diciendo, ella lo estaba diciendo desde el inicio de los años 2019. E ela estava dizendo isso desde o início do ano de Y 2019. cuando la anciana Tess estaba enseñando eso, E quando a anciã Tess estava ensinando isso, nadie se opuso a esa enseñanza. ninguém se opôs a esse ensino. Nadie estaba en contra de esa enseñanza. Ninguém estava contra esse ensino. Nadie tuvo problemas. Ninguém teve problemas com isso. Todo era relativamente, había armonía. Para eles era tudo relativamente harmonioso. ¿sí? Nadie estaba en contra de lo que dijo la anciana Tess, de que el anciano Parminder estaba de 2014 como líder de este movimiento. Então, ninguém se opôs ao que a anciã Tess diz, que o ancião Parminder já era o líder reconhecido desde 2014. Hasta que en el momento cuando el anciano Parminder comienza a trabajar con otra persona. Até o momento em que o ancião Parminder começa a trabalhar com outra Y pessoa. eso ocurre en octubre del 2018. Que acontece em outubro de 2018. Donde empieza a trabajar con otra persona. Quando ele começa a trabalhar com outra pessoa. Y se puede ver que están trabajando dos personas. E dá para ver que estão trabalhando duas pessoas. ¿sí? Entonces están trabajando juntos. Então, eles estão trabalhando juntos. Y eso es evidente. E isso é evidente.
es obvio que están trabajando juntos. é óbvio que eles estão trabalhando juntos. Todo el mundo puede observarlo, E que todo mundo consegue observá-lo. aunque nadie lo entendía. Embora as pessoas não conseguissem entendê-lo. Así que desde octubre del 2018 se hace cada vez más claro Então, desde outubro de 2018, que isso se torna cada vez mais claro. que hay dos personas trabajando en igualdad, Que nós temos duas pessoas trabalhando pelo princípio da igualdade. el anciano Parminder y la anciana Tess. O ancião Parminder e a anciã Tess. Aunque la anciana Tess todavía en este tiempo no había sido ordenada, Mas nessa época, a anciã Tess ainda não tinha sido pero ordenada. estaban trabajando juntos Mas en eles igualdad. começaram a trabalhar juntos em prol da igualdade. Así que la gente todavía no sabe que existe la igualdad Então, as pessoas ainda não sabiam que existia essa igualdade. hasta que en el momento se empieza a manifestar. Até que isso se começa a manifestar. ¿Cuándo se comienza a manifestar eso? Quando é que isso começa a ser manifestado? Estamos haciendo un paralelo. Nós estamos fazendo um paralelo. ¿Cuándo es cuando se comienza a manifestar que ellos están en igualdad? Quando é que se Exactamente. Eso ocurrió en el campamento de Alemania. Então, isso se manifesta na Campal, na Alemanha, com a ordenação da anciã Tess, a Rayane mencionou. Sí. Sabemos nosotros que también hubo otras ordenaciones como la anciana Chaqueta en Estados Unidos. Nós também sabemos que houveram outras ordenações e uma delas foi da anciã Chequeira, que é dos Estados Unidos. Entonces se enseña y se promulga que hay dos líderes. Então, foi ensinado e foi promovido que existem dois líderes. Dos líderes en igualdad. Dois líderes em igualdade. Y esto es demostrado con las líneas de la profecía. E isso é demonstrado através das linhas proféticas. Cómo se establece proféticamente que la igualdad existía desde 2014. E isso se estabelece profeticamente que a igualdade já existia desde 2014. Ahora, existen dos niveles esta igualdad. Mas existem dois níveis dessa igualdade. Nosotros sabíamos que los hombres y las mujeres son iguales, Nós sabíamos que homens e mulheres são iguais ¿sí? Desde hace mucho tiempo, desde muito tempo. pero no se había hecho como una prueba. Mas isso não tinha se tornado uma Lo prova. mismo que aquí. Igual aqui. Todo este tiempo estaba oculto Todo esse tempo isso estava oculto. hasta que van a comenzar la prueba, Até que comece a prova. ¿sí? Entonces vamos a colocar también aquí que todo este tiempo también está oculto, Então, vamos colocar também aqui que todo esse tempo isso estava oculto, ¿sí? Hasta que de aquí comienza la prueba, até que daqui começa a prova. ¿sí? Y ese hecho se oculta incluso cuando empiezan a trabajar juntos. E isso começa incluindo quando eles começaram a trabalhar juntos. Entonces, hombres y mujeres son iguales. Então, homens e mulheres são iguais. Dos líderes en igualdad, el anciano Parminder y la anciana Tess. Dois líderes em igualdade, a anciã Tess e o ancião Parminder. Y el 31, vamos a poner aquí, dos líderes. Vamos colocar aqui dois líderes. Entonces, el 31 fue agosto, Agosto. sí, se me puede poner. Então, a 31 de agosto, Vamos a colocarlo también. foi na Alemanha. Ujú. El 31 de agosto, la anciana Tess fue ordenada Então, a 31 de agosto de 2019, a anciã Tess ela foi ordenada. y se hizo enfáticamente sin votación que ahora existían dos líderes. E isso foi feito enfaticamente sem uma votação, e aí foi determinado que haveriam dois líderes. Dos líderes en el movimiento que eran iguales, Dois líderes no movimento que eram iguais, que son hombre y mujer. que são um homem e uma mulher. Ahora, si el anciano Parminder ya estaba ordenado, Então, se o ancião Parminder ele já era ordenado, por lógica, debía ser ordenado el otro anciano o la por anciana, lógica, deveria ser ordenado um outro ancião ou uma outra anciã. ¿sí? Debía ser instituido también. Isso também deveria ser instituído. Entonces, tenemos también, aunque proféticamente no lo veíamos aquí, pero teníamos aquí la anciana Tess y el anciano Parminder. Então, profeticamente, ainda que a gente não visse isso aqui, nós já tínhamos que ter o ancião Parminder e a anciã Tess. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Todos de acordo até aqui? Sí. Ahora, el 31 de agosto fue un sábado, cayó un sábado. Agora, 31 de agosto foi um sábado.
y estábamos en el cierre del sábado Nós estávamos por encerrar o sábado y entran a la primera reunión con FFA. e começa a primeira reunião com o FFA. Todo empieza a girar inmediatamente la noche de esa ordenación. E tudo começa a rodar em torno dessa ordenação. Todo se empieza a romper en ese día. E tudo começa a ser rompido nesse dia. Y al siguiente día, el 1 de septiembre, E no dia seguinte, que foi o 1º de setembro, tenemos la rebelión nós tivemos a rebelião contra la lideranza, contra a liderança, pero también contra el mensaje de la igualdad. mas também contra a mensagem de igualdade. Entonces, se produce esa división, Então foi produzida essa divisão, donde tienes dos grupos, Onde- dos movimientos onde temos 2 grupos e 2 movimentos formándose. se formando. Y la separación, como había dicho, se produce por la organización y por el mensaje de la igualdad. E a separação ela acontece por causa da organização e essa mensagem da igualdade. Ahora voy a leer otra cita, Eu vou ler uma outra citação, SR 16.2, lo estoy dando en inglés, em português também. ¿sí? Ok, voy a leerlo. El poderoso revoltoso declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a una obediencia servil, se le quitaría su honor. Ya no se le confirmaría su exaltación, ya no se le confiaría su exaltada misión. Les dijo que él mismo y ellos también habían ido demasiado lejos para retroceder y que afrontarían las consecuencias, pues nunca se inclinarían en adoración servil ante el Hijo de Dios, que Dios no perdonaría y que ahora debían afirmar su libertad y ganar por la fuerza la posición y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e se submetesse a uma obediência servil, seria despojado de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua exaltada missão. Disse que ele mesmo e os que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, e arrostaria ou que ficaria com as consequências, e que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria e que agora eles precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição de autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Ahora, siguiente cita. Estamos en la historia de la redención 17.1. Próxima citação, que é da História da Redenção 17.1. El gran Dios podría haber arrojado de inmediato a este archiengañador del cielo, pero este no era su propósito. Le daría al rebelde una oportunidad igual de medir fuerzas y poderío con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esta batalla, cada ángel elegiría su propio bando, elegiría su propio partido, a qué partido político quería estar, y se manifestaría ante todos. Os anjos leais O grande Deus podia, de uma vez, lançar do céu este arquienganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. Não teria sido seguro tolerar que qualquer se havia unido a Satanás na rebelião continuasse a ocupar o céu. Tinham aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus e isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir este sumo rebelde, os anjos desafetos não teriam revelado. Portanto, Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a toda a hoste celestial sua justiça e juízo. Así que podemos ver que se lleva a cabo una guerra. Então, a gente consegue ver que se leva adiante essa guerra. Entonces vemos dos grupos de qué? De sacerdotes. Nós vemos, então, 2 grupos de sacerdotes. ¿Sí? El anciano Jeff, Onde fica o ancião Jeff FFA, e o FFA, el anciano Parminder, más la anciana Tess. e aqui o ancião Parminder com a anciã Tess. ¿Sí? Y podemos ver que también
Ambos. Os membros do movimento Ajá, y los que restaram. Ok, entonces hay dos movimientos. Então, nós temos dois movimentos. Uno se estaba formando bajo Lucifer, Que estava sendo criado embaixo do governo de que Lúcifer, estaba tratando de reformar el gobierno del cielo. que estava querendo reformar o governo do céu. Dos movimientos, dos formas de movimientos de ángeles, Duas formas e dois movimentos de anjos, dos movimientos de sacerdotes dois movimentos de sacerdotes que eligen a qué gobierno quieren estar. que escolhem em que governo querem estar. Ahora, un punto a resaltar, Agora, ponto a se ressaltar, nosotros sabemos que la anciana Tess estaba presentando aquí en este campal, nós já sabemos que a Tess estava apresentando aqui nessa campal, en Alemania, na Alemanha, el modelo de Edén a Edén, o modelo do Éden ao y Éden, estaba enseñando sobre la igualdad. e que ela estava ensinando sobre a igualdade. Cuando ella estaba saliendo de la sala, E quando ela estava saindo do local da apresentação, había un miembro masculino que se le acerca a ella. membro masculino se aproxima dela. Esta persona le dice a la anciana Tess, E essa pessoa disse à anciã Tess: ahora la junta directiva, no va a haber más junta directiva, agora nós não vamos ter mais ministério. ¿sí? Y ella le dijo lo siguiente, E ela disse o seguinte, o sea, él le dijo lo siguiente, ou ele disse o seguinte: me encanta este mensaje, eu gosto dessa me mensagem, encanta. eu gosto. Ahora entiendo que este movimiento va a tener un gobierno pequeño, Agora eu entendo que esse movimento vai ter governo pequeno, porque todo el mundo va a tener libertad. porque assim todo mundo vai ter liberdade. Y la anciana Tess se dio cuenta que iba a tener una batalla con esta persona. E a Tess, ela começou a ver que ela ia entrar no conflito com essa Y pessoa. sabía que esa persona estaba equivocado. E sabia que essa pessoa estava errada. ¿Cuál era el problema con esta persona? Qual era o problema dessa pessoa? La anciana te estaba presentando la línea de Edén a Edén, A anciã Tess, ela estava apresentando essa linha do Éden ao Éden, que trata sobre la igualdad. que fala de igualdade. Pero ¿qué escuchó él? Mas o que a pessoa ouviu? Libertad. Liberdade. Escuchó libertad sin restricciones. Ouviu liberdade sem restrições. Y la clave para saber que eso es lo que oyó y entendió, E a chave para ver que foi isso que ela ouviu e foi isso que ela entendeu, porque él dijo, gobierno pequeño en este movimiento. foi porque ele mencionou governo pequeno para esse movimento. Ya no necesitamos un gobierno grande. Onde ele dizia, nós não precisamos mais de governo grande. No necesitamos más juntas ministeriales. Nós não precisamos mais dos ministérios. No necesitamos ancianos continentales. Não precisamos mais de anciãos ¿Por qué? continentais. Porque no necesitamos el control. Porque nós não precisamos mais de ser Porque controlados. finalmente este movimiento entendió la base de la libertad. Porque finalmente esse movimento entendeu a base da liberdade. Y ese fue el tema que empezó en 2019. E esse foi assunto que começou em 2019. Mucha gente escuchó a la anciana Tess presentar sobre la igualdad. Muitas pessoas ouviram a anciã Tess apresentar sobre igualdade. Y a ellos les encantó porque éramos conservadores. E nós gostamos disso porque nós éramos conservadores. Y lo que escucharon eran lo que querían oír. E o que as pessoas ouviram foi o que elas mesmas queriam ouvir. Era lo que pensaban. Era o que elas pensavam. He creído durante mucho tiempo, E foi acreditado durante muito tempo, he creído durante años que este movimiento solo estaba controlando. ou acreditado durante muitos anos que esse movimento apenas estava controlando. No estaba dando las libertades a los miembros. E que não estava dando liberdade aos membros. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué los meses siguientes Agora, vocês poderiam se questionar por que nos meses seguintes y en los años e siguientes também nos anos seguintes, chocan contra los dirigentes de este movimiento? as pessoas chocam contra os líderes desse Es movimento. porque no entendieron lo que la anciana Tess estaba enseñando, É porque eles não entenderam o que a anciã estava ensinando. que sabemos que eso fue introducido desde el clamor de la medianoche Que sabemos que foi introduzido com o clamor da y meia-noite. se va desarrollando. E que vai se desenvolvendo. ¿Sí? Ahora, cuando se dijo,
pantalones. Agora, quando foi mencionada a questão das calças, ¿Qué se trataba? ¿Igualdad o libertad? isso era liberdade ou era igualdade? Era igualdad. Las Igualdade. personas no entendieron la simbología que estaba detrás de los pantalones. Só que as pessoas não entendiam a simbologia atrás das calças. Ahora, maquillaje, aretes, ¿qué es? ¿Libertad o igualdad? Agora, a maquiagem, os brincos, o que é isso? É a igualdade ou é a liberdade? Libertad. É a Se liberdade. trata de libertad. Isso se trata de liberdade. Entonces, cada pelea que ha tenido este movimiento desde 2019 Então, cada luta que esse movimento tem tido desde 2019 ha sido sobre lo que la anciana Tess ha presentado. tem sido sobre que a Anciatés tem apresentado. Y muchos de sus títulos ella lo ha titulado, ¿tienes la libertad? E muitos dos títulos que ela tem colocado nas apresentações são do tipo, será que nós temos liberdade? Pero es obvio que no tienes libertad. Porque é óbvio, na verdade, que nós não temos essa liberdade. No en este movimiento, Pelo menos não nesse movimento. no en el gobierno de Dios, Não no governo de Deus. porque no somos un movimiento de derecha. Porque nós não somos um movimento de direita. Recuerden que la base de la derecha tiene su ideología sobre la libertad absoluta. Lembre-se que a base da direita está construída sobre a liberdade absoluta. ¿Sí? Y la anciana te va a decir, no, si te vas a adherir a este gobierno, E a Anciatés vai dizer, se vocês vão aderir a esse governo, no te va a gustar. vocês não vão gostar. ¿Por qué? Por quê? Ujú, así es. Porque a Rai está dizendo porque a igualdade está em cima da liberdade e não ao contrário. Y te van a decir, ¿puedo hacer esto? No puedes hacerlo. E muitas pessoas vão dizer, eu posso fazer isso? E vai ser dito, não, você não pode fazer isso. Usted no puede hacer sexismo. Vocês não podem praticar o sexismo. Usted no puede perpetrar misoginia. Vocês não podem praticar a misoginia. Usted no puede perpetrar discriminación. Vocês não podem praticar a discriminação. Ni para otros, ni para ustedes mismos. Nem com outros, nem com vocês mesmos. ¿Sí? No te va a gustar los votos bautismales. Então, vocês não vão gostar dos votos batismais. Ahora, ¿por qué la gente de repente, a partir del 2019, la gente no gusta de los votos bautismales? Então, por que a partir de 2019 as pessoas deixam de gostar dos votos batismais? ¿Qué te quita los votos bautismales? Isso tira o quê de você? ¿Qué nos quita a nosotros? Isso tira o quê de nós? Nuestra libertad. A nossa liberdade. Cuando, a ver, están los votos de la reforma de la vestimenta. Por exemplo, com os votos em relação à reforma do vestuário, Están los elementos sexistas, como el maquillaje, los esmaltes, todos estos elementos sexistas. lá está incluído todos os elementos sexistas, como a maquiagem, o esmalte. Y te va a decir, no, tú no tienes la libertad de hacer eso. E essa mensagem, ou esses votos vão dizer, não, você não tem a liberdade de fazer isso. Porque esos elementos discriminan a la mujer. Porque esses são elementos que discriminam a mulher. Es esclavitud hacia la mujer. Isso é uma escravidão para com a mulher. Y tu valor E o teu valor está en dónde? está onde? En lo externo, No externo? como lo hizo Lucifer. Como fez ¿Qué Lúcifer. hizo Lucifer? O que Miró lo Lúcifer fez? externo Ele olhou para o externo y dijo, tú no tienes valor. e disse a Cristo, você não tem valor. ¿Sí? ¿Quién te ha dado la preeminencia de ser superior a mí? Quem te deu essa autoridade de ser superior a mim? El gobierno de Dios no discrimina. O governo de Deus ele não discrimina. Hoje em dia, quando tu entras nas companhias que as mulheres têm uma certa presença. Então, se tu não tens essa presença como mulher, tu não consegues entrar, mas os homens têm todo o direito. Os homens podem entrar como eles quiserem. Então, a Gayle está mencionando que, por exemplo, quando a gente se candidata a um trabalho numa empresa, as mulheres são requeridas um certo padrão externo, e os homens não é requerido isso. E se as mulheres não tiverem esse padrão, não é dado a elas o emprego. Mas os homens, eles são livres, eles podem, não precisam de nada disso, não precisam ter esse padrão.
Então, para as mulheres, isso continua sendo uma escravidão. Exactamente, ponen estereotipos, estándares de belleza o estereotipos de género. Então, é colocado sobre as mulheres um padrão de beleza e também um Y estereótipo. sabemos que eso es discriminación. E nós sabemos que isso é uma discriminação. Sería maravilloso que solo se basaran en el conocimiento de las mujeres Seria maravilhoso se nessas empresas eles olhassem apenas para o conhecimento das mulheres y no le pusieran tanto preeminencia hacia lo externo. e se não se focassem tanto no externo. Por eso había dicho yo anteriormente que Lucifer se había, ¿cómo podría decirlo? Lucifer se había enfocado en lo externo. Então, por isso que anteriormente eu mencionei que Lúcifer, ela apenas se focava no externo. Y yo había mencionado que la humanidad reflejaba el carácter de Lucifer, E também mencionei que a humanidade reflete esse caráter de Lúcifer, porque la humanidad da el valor a las personas por lo externo, lo físico. porque a humanidade valoriza as pessoas pelo externo, pelo físico. Entonces ese es el enfrentamiento que se ha producido Então, esse é um enfrentamento que foi produzido del 2019 en adelante. de 2019 em diante. Ahora, los líderes han dejado de luchar, no han dejado de luchar Os líderes, eles não deixaram de lutar por dos corrientes de información. por duas correntes de informação. Es el clamor de la medianoche una y otra vez. É o clamor da meia-noite, vez após vez. La derecha contra la libertad, la derecha contra la izquierda, A direita contra a esquerda. la igualdad contra la libertad. A igualdade contra a liberdade. ¿Sí? Ahora, lo que la anciana Tess dijo en 2019, O que agora a Ancia Tess mencionou em 2019, no tienes la libertad quando ela diz que não temos a liberdade, porque no te has movido. ela questiona por que vocês não fizeram essa transição, por que não se moveram? Cambia ya de sitio. Mudem de lugar, Abandona de una vez los principios de la libertad abandonem de uma vez esses princípios de liberdade que entran en conflicto con la igualdad de género. que entram em conflito com essa igualdade de gênero. Ahora, recuerden, cuando teníamos estas dos corrientes de información, Lembre-se que quando nós tínhamos essas duas correntes de informação, esto era simple, isso era simples, ¿sí? Pero después empezamos a madurar, mas depois nós começamos a amadurecer. ¿sí? Y se empieza a ser más complejo. Isso começa a se tornar mais complexo. Ahora, cuando vemos el feminismo liberal, Quando nós olhamos para o feminismo liberal, no se está luchando porque pensemos que estas personas son inmorales. a gente não luta porque pensa que essas pessoas são imorais. Estamos luchando contra eso porque se comprometieron con la libertad. Nós estamos lutando contra isso porque elas têm compromisso com a liberdade. Porque a ellos les hacen sentir bien. Porque isso as faz sentir bem. El feminismo cultural está en la misma situación, E o feminismo cultural está na mesma situação. ¿sí? Este es el compromiso. Tem esse tipo de compromisso. Entonces nos enfrentamos constantemente con el compromiso o las transigencias. Então, a gente se depara sempre ou enfrenta constantemente essas concessões que são feitas. Y como habíamos dicho, el compromiso no es que la gente se deslice a algún tipo de inmoralidad. E essas concessões não é o fato que as pessoas deslizam para algum tipo de imoralidade. El compromiso es que la gente diga, está bien, aceptaré un 80% de esto, Essa concessão seria as pessoas dizendo, está bem aceitar 80% disso, pero me voy a aferrar a este 20% mas eu também vou me apegar a 20% disso, porque me atrae. porque isso me atrai. Así que no me voy a mover a la izquierda. Então, eu não vou me mover para a esquerda. Ahora, si volvemos nosotros a la historia de Cristo, Mas se nós voltarmos para a história de Cristo, en 2014, cuando Cristo sale del desierto, em 2014, quando Cristo sai do deserto, él comienza su ministerio público, ele começa o seu ministério público. ¿sí? Se puede aprender mucho de esa línea profética, E nós podemos aprender muito com essa linha pero profética. solo voy a destacar algunos puntos. Mas eu só vou destacar alguns pontos. Entonces Jesús comienza su ministerio público. Então, Jesus começa seu ministério público. ¿Será que la gente en su tiempo de Jesús
estaban entendiendo lo que estaba enseñando Jesús. Então, será que as pessoas no tempo do ministério público estavam entendendo o que Jesus ensinava? Nadie estaba entendiendo lo que estaba enseñando Jesús. Ninguém estava entendendo o que Jesus ensinava. Entonces llega octubre de 2018, Então, chegamos a outubro de 2018, que tenemos el clamor de la medianoche, onde nós temos o clamor da meia-noite, pero también es la entrada triunfal. onde também é a entrada triunfal. Y lo que sucede es que cuando entra Jesús, E o que acontece é que quando entra Jesus, ¿qué están gritando ellos? o que eles gritam? ¿Qué gritan? Hosana, Hosana. ¿sí? ¿Cómo se sienten con el mensaje? Como é que eles se sentem em relação à mensagem? Todos están de acuerdo, todos lo aceptan, Todos estão de acordo, todos aceitam, les encanta. eles gostam da mensagem. Solo hay una cosa, el anciano Jeff gustó del clamor de la medianoche. Então, o ancião Jeff também gostou da mensagem do clamor da meia-noite. ¿Cuáles eran? Los que estuvieron en la escuela. Aqueles que estavam na escola, o que é da mensagem do clamor da meia-noite que o ancião Jeff gostava? O Cristiano está dizendo da mensagem que se referia apenas ao conceito do rei do norte e rei do sul. Exactamente, le gustaba la guerra de información, pero con respecto al rey del sur y el rey del norte. Então, eu gostava dessa guerra de informação, mas apenas em relação ao rei do sul e rei do norte. ¿Qué más? Que mais? Rafia, Panio, Ráfia, Pano. ¿Qué más? Que mais? el 9 de noviembre. 9 de novembro. De hecho, él le dedicó mucho tiempo 2021 también. E eu também Pânio. dedicou muito tempo a 2021, a Pânia. Que todo eso era numerología. E tudo isso era numerologia. Fátima, me está diciendo el anciano Gabriel. O ancião Gabriel também está dizendo que eu gostava da mensagem de Sí, Fátima, la Segunda Guerra Mundial. que era a Segunda Guerra Mundial, Pirro. Pirro. Pero hay algo que él no gustó del clamor de la medianoche. Mas existe uma coisa específica que ele não gostou da mensagem do clamor da Y es cuando se meia-noite. introdujo las dos fuentes, las dos corrientes de información. Que é quando essas duas correntes de informação são introduzidas. Porque eso lo atacaba directamente a él. E é porque isso o atacava diretamente. ¿Y qué atacaba las dos corrientes de información? E o que atacava essas duas correntes de informação? Su cultura. A sua cultura. ¿Sí? Ahora, incluso con todo lo que sucedió, Mas mesmo com tudo o que aconteceu, el anciano Jesse se vio obligado a decir que las líneas eran poderosas. o ancião Jeff se viu obrigado a dizer que as linhas são poderosas. ¿Sí? Y cómo se ha enseñado a lo largo de estos años. E como isso tem sido ensinado ao longo desses anos. Cada vez que se exponían estas líneas, había tan poca resistencia. E cada vez que essas linhas eram expostas, havia pouca resistência. Debido al poder que tenían las líneas de reforma. Por causa do poder que tem as linhas de reforma. Ahora la gente gritó, Hosana, Hosana, E as pessoas gritavam, Hosana, Hosana, en octubre. em outubro. Pero ¿aceptaron realmente a Jesús y su misión que traía Jesús? Mas será que aceitaram realmente Jesus e a missão que Jesus estava trazendo? Porque las mismas personas que gritaban, Hosana, Hosana, Porque essas mesmas pessoas que estavam gritando Hosana, Hosana, en octubre del 2018, em outubro de 2018, son los mismos que gritaban en 2019, crucifícalo. são os mesmos que em 2019 estavam gritando crucifiquem-no Y no lo aceptaron a Jesús. e não aceitaram Jesus. Desde este punto, desde octubre 2018, en paralelo a la reunión secreta, Então, 2018, esse ponto que faz paralelo com a reunião secreta no céu, Lucifer comenzó a tener un cambio. Lúcifer começou a ter uma mudança. Está descontento con el gobierno del cielo. Ele começou a estar descontente com esse governo no céu. Ahora, voy a leer parte de la cita, Eu vou ler Patriarcas y Profetas 41.2. Eu vou ler parte da citação de Patriarcas e Profetas 41.2. Dice, Dios permitió que Satanás llevara adelante su obra hasta que el espíritu de desafección maduró en una revuelta activa. Deus permitiu que Satanás levasse adiante a sua obra até que o espírito de desafeição amadurecesse em uma revolta ativa. Entonces, la desafección comienza en octubre de 2018 y comienza a madurar. Então, essa desafeição, ela começou em outubro de 2018 e ela começou a amadurecer. Y en este punto en el tiempo, cuando se ordena al hijo, el 31 de agosto, E nesse ponto do tempo, quando o filho é ordenado, a 31 de agosto,
es que se abre de vuelta ese espíritu de desafección a gente vê novamente esse espírito de desafeição. y se vuelve a activar. E esse espírito volta a ser ativo. Ahora, no sé si leer esta parte. ¿Sí? Ahora, era necesario que sus planes se desarrollaran plenamente para que su verdadera naturaleza y entendieran y fueran vistas por todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido altamente exaltado, era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era fuerte. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, sino todos los mundos que había creado. Y Lucifer había llegado a la conclusión de que si podía llevar a los ángeles del cielo con él en la rebelión, podía llevar también a todos los mundos. Había presentado ingeniosamente su versión de la cuestión, empleando sofisma y fraudes para conseguir sus objetivos. Su poder de engaño era muy grande, disfrazándose con un manto de falsedad, había obtenido una ventaja. Era necessário que os seus planos se desenvolvessem plenamente, para que a sua verdadeira natureza e tendência fossem vistas por todos. Lúcifer, como querubim ungido, havia sido altamente exaltado, era muito amado pelos seres celestiais, e a sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não só os habitantes do céu, mas também a todos os mundos que havia criado. E Lúcifer havia chegado à conclusão de que se ele pudesse levar todos os anjos do céu com ele, nessa rebelião, podia também levar também a todos os mundos. Havia apresentado engenhosamente a sua versão dessa questão, implementado sofismas e fraudes para conseguir os seus objetivos. O seu poder de engano era muito grande. Disfarçando-se com um manto de falsidade, havia obtido uma vantagem. Entonces podemos ver que hay una guerra de información tanto externa como interna. Então, podemos ver que existe uma guerra de informação tanto interna como externa. ¿Sí? Entonces vemos una guerra cultural. Então, nós vemos essa guerra cultural. Entonces, desde octubre del 2018, la gente le decía a la anciana Tess, debes estar muy feliz. Então, desde outubro de 2018, as pessoas diziam à anciã Tess, você deve estar muito feliz. De cómo están las personas aceptando el mensaje. De como as pessoas estão aceitando essa El mensagem. anciano Jeff está aceptando el mensaje y mucha gente. O ancião Jeff está aceitando a mensagem e muitas pessoas também. Todos decían en ese momento que estaban aceptando el mensaje del clamor de la medianoche. E isso era porque as pessoas naquele momento diziam que estavam aceitando a mensagem do clamor da Y meia-noite. mucha gente vio esto como algo alentador. E muitas pessoas viram isso como algo acalentador. Pero el anciano Parminder y la anciana Tess, alentador, motivar. Não sei a palavra em português. Ah, okay. Entonces, pero el anciano Parminder y la anciana Tess sabían que eso no era realmente así. Mas a anciã Tess e o ancião Parminder sabiam que não era bem assim. El mensaje del clamor de la medianoche no había sido aceptado ni entendido. Essa mensagem do clamor da meia-noite não tinha sido aceitada nem sido entendida. Entonces, desde entonces, a lo largo de la historia, desde el Edén hasta la cruz, Então, com essa história do Éden até a cruz, solo ha sido una lucha constante. isso tem sido uma luta constante. Ha sido una campaña electoral, Tem sido uma campanha eleitoral. generación tras generación. De geração após geração. Dios les pide a cada uno de ustedes como a mí que votemos, E Deus pede a cada um de vocês, como a mim, que a gente possa votar. que decidamos a qué gobierno queremos estar. Para que a gente decida em que governo a gente quer estar. Y al gobierno que tú elijas, E o governo que nós escolhermos, a la que te vas a adherir, o governo que a gente vai aderir, tú vas a tener que aceptar sus implicancias. nós vamos ter que aceitar as suas implicações. No es simplemente decir, hey, estoy aquí en el gobierno de Dios. Não simplesmente a gente pode dizer, ei, eu estou aqui no governo de Deus. O solo firmar la boleta, Ou apenas assinar nesse boleto. porque así no funciona. Porque não funciona assim. Ahora, cuando hubieron los votos aquí en Brasil, las elecciones, Agora, quando nós tivemos as eleições aqui no Brasil, tú estás votando por ese gobierno de esa persona que va a traer. você está votando a favor do governo que essa pessoa vai trazer.
¿sí? Entonces, la profesión y la práctica Então, tanto a profissão como a prática, debe estar en armonía elas devem estar em harmonia con el gobierno de Dios, que es la igualdad. com o governo de Deus, que é a igualdade. Entonces, si tú te estás adhiriendo y votas por este gobierno, Então, se você está aderindo e votando por esse governo, tu práctica tiene que estar en armonía con lo que profesamos. a sua prática é em harmonia com aquilo que você professa. Porque si estamos haciendo, si estamos haciendo lo contrario, Porque se nós estamos fazendo o contrário, estamos haciendo la imagen de la bestia nós estamos seguindo a imagem da besta. y nos preparamos para recibir la marca o el sello de la bestia. E a gente se prepara para receber a marca ou o selo da besta. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué pasa con la práctica y la profesión? O que acontece com a prática e a profissão? ¿Por qué vamos a recibir, por qué haríamos la imagen de la bestia y recibiríamos la marca de la bestia? Por que a gente receberia a marca da besta? ¿Qué pasa con la profesión y la práctica? O que acontece? Ah, exactamente. Então, a prática e a profissão estão incoerentes. Entonces, la campaña electoral ha sido la historia desde el Edén hasta la cruz, y lo podemos ver también en el cielo. Então, essa campanha eleitoral, ela tem sido a história do Éden ao Éden até a cruz. E a gente consegue ver isso também no céu. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, Quando Cristo estava no Getsemane, su corazón se rompió. o seu coração foi rasgado. Pudo ver lo que estaba sucediendo. Porque ele podia ver o que estava acontecendo. Cuando la gente elige el partido político de Satanás. Quando as pessoas escolhem o partido político de Satanás. La gente solo elige el lado de Satanás porque él lo vendió y lo colocó como algo hermoso. As pessoas apenas escolhem o lado de Satanás porque ele vende isso como algo bonito. Lo hace parecer justo, lo hace parecer lógico, razonable. E ele faz com que isso pareça justo, lógico, razoável. O diríamos la derecha razonable. Ou a direita razoável. Sí, que ellos tienen la píldora roja. E que eles têm a pílula vermelha. Que las personas solo han comprado la estafa del cristianismo o el feminismo. O que é estafa? Que as pessoas apenas compraram esse engano do cristianismo. Y que ellos piensan por sí mismos. E que eles pensam por si mesmos. Pero hoy especialmente en la ley dominical, Mas hoje, especialmente na lei dominical, todo es con respecto a la gran controversia, la elección política. tudo é em relação à grande controvérsia em relação a essa política o campaña electoral. ou essa campanha eleitoral. Satanás ha estado vendiendo a la humanidad su partido político, Satanás tem vendido à humanidade o seu partido político. pero también Cristo está vendiendo su partido político. Mas também Cristo está vendendo o seu partido político. Y ese es el significado de 2018. E esse é o significado de 2018. Dos fuentes de información, As duas correntes de informação. que también se puede ver también externamente. Que a gente também pode ver externamente. Pero si incluso también nosotros nos fuéramos al 2016, Mas se nós também fôssemos para 2016, sabemos que no es una parábola perfecta que tenga dos corrientes sabemos que não é uma parábola perfeita com duas correntes o dos sistemas ou políticos. com dois sistemas Sí, políticos. que Marcel en la escuela estuvo hablando con respecto a Biden y Clinton. E o Marcel na escola já falou sobre Biden e Clinton. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser capaces de ver esa gran controversia en 2016. E nós precisamos ser capazes de ver essa grande controvérsia em 2016. Ujú. Ah, sim, perdão. Bernie Sanders e Clinton. Assim não. ¿Qué Uhum. dije yo? Eu disse Biden. Ah, Yo sí, traducí es Bernie Biden. Sanders. Sí. Bernie Sanders e Clinton. Entonces sabemos nosotros que si entendemos esa en 2016, Então, nós entendemos que em 2016, que fue Bernie Sanders y Clinton, onde nós tínhamos o Bernie Sanders e a Clinton, eso te va a llevar también a la ley dominical. isso também nos leva à lei dominical. Y vamos a ver la gran controversia en la ley dominical. E a gente veria a grande controvérsia da lei dominical.
Sí, ahora sabemos que la ley dominical tiene que ver con la política. Nós já sabemos que a lei dominical tem a ver com a política. Tenemos que ser capaces de ver la controversia en la política en los Estados Unidos. E que a gente tem que ser capaz de ver a controvérsia da política nos Estados Unidos. Sabemos que la ley dominical siempre ha tenido que ver con cuestiones de política, Porque nós sabemos que a lei dominical sempre foi relacionada a questões políticas. ya sea en la esclavitud o la posición del domingo. Quer seja na escravidão ou oposição ao domingo. Siempre se ha tratado de cuestiones políticas. Sempre se tratou de questões políticas. Siempre ha tenido dos bandos que luchan a favor o en contra del Congreso. Sempre temos dois grupos que lutam ou a favor ou contra do Congresso. Va a haber un bando que esté a favor Vai haver um grupo que está a favor y por otro lado va a ser un grupo que va a estar en contra de la ley dominical en la ley dominical. e outro lado nós temos um grupo que está contra a lei dominical na lei dominical. La humanidad está eligiendo entre estos dos ISOs. A humanidade está escolhendo entre esses dois etos, Las personas tanto internamente como externamente tanto internamente como externamente. están eligiendo a qué gobierno se van a adherir, Estão escolhendo a que governo eles vão aderir. qué ideología vas a creer y qué ideología lo que crees vas a promoverlo. E aquilo que a gente crê é aquilo que a gente vai promover. Así que se nos ha terminado el tiempo, vamos a hacer una oración. Então, já terminou o tempo, nós vamos fazer uma oração. Voy a invitar. ¿Cómo se llama ella? Me olvidó. Jayane. ¿Puedes hacer la oración final? Gracias. Senhor nosso Deus, amado Jesus, estamos na sua presença nesse momento, primeiramente gratos por esse privilégio de recebermos a tua mensagem, sabemos que não é para todos, e em segundo lugar pedimos a sua bênção, pois somos necessitados e carecemos de tua misericórdia, para não somente aprendermos e absorvermos todo esse conteúdo, mas principalmente colocarmos eles em prática, não só para a nossa própria salvação e tua glória, mas também para que nós possamos testemunhar o teu caráter para o mundo e assim atrair e evangelizar da forma correta, né, nesse último momento que o mundo está vivendo. Somos gratos por tudo e pela tua fidelidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amén.